Glória a Deus. Eu queria chamar aqui um homem que nos inspira, Pastor Márcio Valadão. Pastor, já te chamei aqui, pastor. Existem algumas orações que Deus deseja responder de uma forma muito gloriosa. E uma delas Ele pediu que nós orássemos dizendo: Senhor, envia obreiros para a seara. Esta é uma oração que Ele quer responder, e muitas vezes a resposta está aí do seu lado. Esse irmão, olhe para ele e diga: meu irmão, você pode ser a resposta. Você pode ser a resposta. E Deus deseja responder essa oração. Nesta hora nós teremos um momento histórico, divino, algo que vai varar a eternidade, quando nós vamos ordenar ao Santo Ministério da Palavra 20 novos pastores, cada um deles aprovado, mas acima de tudo com uma convicção tão grande do chamado de Deus. A palavra diz de uma forma gloriosa em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E nesta hora, quando eu e você estaremos participando de um momento preciosíssimo, algo que vai varar a eternidade, que o seu coração também possa ser tão sensível para ouvir a voz do Senhor. Pastor é uma dádiva do Pai. A palavra diz que Deus daria ao seu povo pastores segundo o coração do Senhor. Pastor não é um título, pastor é uma função dada pelo Senhor. A palavra diz, Ele mesmo concedeu alguns para pastores, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Que sobre esses 20, que eles possam se multiplicar. Queremos ver realmente que esta geração, e você que está aqui, que seu coração queima de uma forma tão grande o chamado do Senhor, esta marca
no momento quando o Senhor marcou você, no momento quando Ele chamou você, o reconhecimento que você deve ter é que a sua vida só tem sentido e propósito quando você está vivendo dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, o que mantinha a chama do seu coração era a convicção do seu chamado. O encontro que ele teve com o Senhor marcou a sua história, e ele, louco por Jesus, colocava o mundo de cabeça para baixo. Assim também, eu creio que esses 20, e você que está aí também, que tem esse chamado, um dia você poderá dizer, e deve dizer, hoje mesmo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você não veio participar simplesmente de mais um congresso, mas um momento de marcar a sua vida, a sua história e a sua família. Mas guarde no coração aquilo que todos esses 20, junto com o apóstolo Paulo, proclamam, dizendo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu vou chamar esses 20 agora, nome por nome, e queria que o padrinho de cada um deles se posicionasse atrás deles. Eles estarão ajoelhados aqui à frente, e quando eu chamar, eu queria que você estendesse a sua mão e começasse a orar, a abençoar a cada um deles. Adriel Rodrigues Grando, Breno Magalhães Tonon, Bruno de Oliveira Mendes, Flaviano Marques da Costa, Gustavo Marra, Igor Sicarini, Isa Vieira Coimbra Diniz, Lamarque Gomes Soraino de Souza, Leonardo Arcoverde, Leonardo Brito, Leonardo Estrela de Oliveira Lustosa, Lindice Passos, Lucas de Vasconcelo Gonzales, Marco Antônio Marques de Souza, Priscila de Melo Marques de Souza, Priscila Vidal Rodrigues de Araújo, Thaís Tonon, Tiago Guedes, Vitor Gambara Passos, Warley Chaves Araújo. Eu creio que esse é um momento não apenas histórico na vida de vocês, mas na história da igreja, não apenas em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil, mas no mundo também. Só Deus sabe todo o propósito que Ele tem para a vida de vocês. Através da vida de vocês, não apenas vidas vão ser salvas, famílias vão ser restauradas. Sobre vocês a graça do Pai tão abundante, para que vocês possam não ser simplesmente mais um pastor, mas que vocês sejam pastores segundo o coração de Deus o Pai. Que o coração de vocês tenha uma única paixão, uma só: conhecer o Senhor, fazê-lo conhecido,
Lembre-se, nós temos apenas um dia para ser vivido de cada vez. Viva intensamente o ministério, ame o ministério. Essa marca que o Senhor traz sobre a vida de vocês hoje, não estamos aqui por uma cerimônia, não é uma cerimônia, é algo tão celestial, é algo tão glorioso, em que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos se regozijam, e o próprio Senhor Jesus vendo a cada um de vocês, que disseram sim, quando ouviram o clamor do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: quem há de ir por nós? E você respondeu dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Que esse momento seja para vocês inesquecível, e durante a caminhada, em momentos de solidão, de batalhas, em momentos que você, como Paulo, vai experimentar ocasiões tão delicadas no ministério, que você possa sempre lembrar desse instante, que você sempre possa lembrar do dia da sua ordenação ao santo ministério da palavra. Era esta marca que Paulo dizia: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor, a marca dele, a marca desse momento. Por isso, guarde no coração, não existe nada mais glorioso sobre a face da terra do que ser ministro de Deus o Pai, de ser um pastor, de ser um pastor, de ser um pastor, que a chama do Espírito Santo possa capacitá-los para cada dia viverem para a glória de Deus o Pai. Amém? Amém. Vocês vão se ajoelhar agora, todos vocês vão se colocar em pé. Eu queria que vocês estendessem as mãos agora. Esse é um momento marcante na história do Confrajovem. Pela primeira vez, é que no ano que vem nós tenhamos alguns de vocês sendo ordenados ao santo ministério da palavra. Esses que farão diferença em toda a terra, que vocês assim vivam para a glória de Deus o Pai. Amém. Senhor, Adriel se prostra diante do Senhor, e nesta hora, em nome de Jesus, o teu Filho, reconhecemos nele, ó Pai, o seu chamado, a sua vocação, e ele, ó Deus, reconhece o Senhor como soberano da sua vida. Nesta hora, que sobre ele a tua graça e o teu favor sejam tão abundantes, Senhor, que o coração dele seja inundado pela tua graça, a unção do teu Espírito, ó Pai. Marque-o, ó Pai, nesta hora de uma forma tão gloriosa, que seus lábios, ó Pai, tenham palavras de fogo, o seu coração seja apaixonado pelo Senhor e pelas vidas. Senhor, que Adriel possa viver a partir de hoje, Senhor, como ministro do Evangelho, cheio do teu Espírito, ó Pai, cumprindo o teu querer, realizando a tua vontade, cumprindo o teu propósito. Conserve-o com a vida, conserve-o com a saúde, ó Pai, para a glória do teu nome. O reconhecemos, ó Pai, e declaramos um pastor segundo o teu coração, para a glória do teu próprio nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, ungimos Bruno nessa hora, que o óleo que corre sobre a sua cabeça agora, sobre seus olhos, sobre as suas mãos, sobre seus ouvidos, ó Pai, Senhor, sobre o seu coração,
Senhor, que Bruno, Senhor, nesta hora, receba do Senhor, ó Pai, uma porção dobrada e gloriosa, para que Bruno possa cumprir o seu ministério para a glória do Teu nome. Que Bruno venha ser, ó Pai, aquele pastor que o Senhor sonhou que ele fosse, antes que ele viesse à terra, antes que o mundo existisse. Esse momento já era claro diante do Senhor. Que sobre ele, Pai, a graça abundante do Senhor seja tão real, seja tão plena, Senhor. Que Bruno possa cumprir o seu ministério com fidelidade, com poder, com autoridade, com graça. Que jamais venha lhe faltar as vestes alvas, o óleo sobre a sua cabeça e o seu coração inflamado pelo Senhor, e que ele seja louco pelo Senhor, ó Pai, vivendo intensamente para o louvor da glória do Teu nome. Pai, o declaramos, ó Pai, pastor, segundo o Teu coração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, Breno se prostra diante de Ti, na presença dos seus pais terrenos, ó Pai, mas na presença do Senhor. Ó Deus, nesta hora ungimos o Teu Filho, Senhor. Ó Deus, que a sua cabeça, seus olhos, suas mãos, seus ouvidos e acima de tudo o seu coração, Senhor, receba esta marca gloriosa do Senhor. Ó Deus, para que ele possa cumprir com fidelidade o seu chamado, que ele possa realizar, ó Pai, todo o Teu propósito aqui na terra. Que sobre ele, ó Pai, sempre a Tua graça seja abundante, que jamais lhe falte o poder, a autoridade do Teu Espírito, a graça e o Teu favor, ó Pai. Preserva-o com a vida, para que ele possa chegar no final da sua história e poder dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu fui fiel até o fim. Ó Deus e Pai, que ele cumpra, Senhor, com fidelidade o seu chamado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O declaramos pastor segundo o Teu coração. Amém. Senhor, Thaís se prostra diante do Senhor. Que sobre ela nesta hora a graça mais do que abundante do Senhor venha como realidade. Senhor, que esta unção, que o óleo que é derramado sobre ela, Senhor, jamais possa deixar de existir. Que jamais venha faltar, ó Pai, o óleo sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, Senhor, sobre o seu coração, e que ela seja essa pastora segundo o Teu querer e o Teu propósito. Senhor, que todo o Teu querer se cumpra na vida da Tua filha, para o louvor da glória do Teu próprio nome. Conserve-a com a vida, conserve-a com a saúde, ó Pai. Senhor, ó Deus, que ela seja nas mãos do Senhor. Tudo que o Senhor sonhou para a sua vida, para o seu ministério, Senhor, eu abençoo, Senhor, que ela seja, Senhor, tão capaz de alegremente cumprir a Tua vontade. Conceda-lhe para o ministério de sinais, de prodígios, de maravilhas, e um coração, ó Pai, totalmente do Senhor. Eu a declaro pastora segundo a boa, perfeita e gloriosa vontade do Senhor. Amém. Senhor, Gustavo se prostra diante do Senhor, e nesta hora, Deus, derramamos o óleo sobre ele. Senhor, ó Deus, que jamais possa faltar esta unção em sua vida. Senhor, que os seus olhos estejam sempre abertos para ver-Te. Senhor, o seu coração para amar-Te, a sua boca para declarar os Teus louvores, mas a sabedoria do alto, Senhor. Ó Deus, que Gustavo venha cumprir a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, o abençoamos, Senhor. Ó Deus, para que a marca do Senhor jamais desapareça da sua vida, que a paixão dele por Ti aumente cada vez mais e mais, e o amor dele pela Tua igreja, pela Tua noiva, seja ele, Senhor, esse instrumento em Tuas mãos, para edificar o Teu povo, para consolar o Teu povo, para exortar
exortar o teu povo, que ele seja, Senhor, uma testemunha, que ele seja um exemplo, Senhor. Ó Deus, conserva-o com a vida, conserva-o com toda a saúde, mas acima de tudo, que jamais desapareça dele a graça da tua unção. No teu precioso nome, o declaramos pastor, segundo a boa vontade do Senhor. Amém. Pai, aqui está a tua filha Isa. Antes que ela nascesse, o Senhor já havia separado. Antes que ela e os seus pais nascessem, o Senhor já sabia que a sua filha seria uma pastora segundo o teu coração. E nesta hora, diante da tua igreja, Senhor, ungimos a tua filha, Senhor, reconhecendo nela o ministério pastoral. Senhor, que ela seja esta mulher segundo o teu coração, que seja essa pastora, Pai, para que sempre possa dançar diante do Senhor, voar diante do Senhor. Ó Deus, preserve-a sob a tua bênção, a ela, seu esposo, Senhor, para que juntos possam cumprir o ministério. Senhor, ó Deus, eu a declaro pastora, segundo a tua boa e perfeita vontade. Senhor, restaure completamente a sua saúde, para que ela possa voar dançando, Senhor. E ó Deus, que ela seja essa inspiração para outros, ó Pai, cumprirem o ministério, fazerem a tua vontade. Que ela continue, ó Pai, apaixonadamente louca pelo Senhor, honrando o teu nome e acima de tudo sendo uma testemunha para a glória do teu nome. Declaramos Isa pastora segundo o coração do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Flaviano se prostra diante do Senhor. Reconhecemos nele, Senhor, o teu chamado, a tua marca, e que jamais venha faltar, ó Pai, o óleo sobre ele, suas vestes sempre alvas, seus pés, ó Pai, anunciando a mensagem da paz. Senhor, que Flavinho cumpra, Pai, o seu ministério com alegria, que ele cumpra o ministério, Senhor, que ele faça diferença na terra e na vida de milhões de pessoas. Preserva-o, ó Pai, com a vida, preserva-o com a saúde, Pai, mas preserva-o acima de tudo com a humildade no coração, a simplicidade da fé e o desejo ardente de alegrar o coração do Senhor. Ó Deus, que ele seja criança, Senhor, no amor, no entendimento maior, mas ó Pai, que a cada instante sobre ele a tua graça e o teu favor sejam tão abundantes. O declaramos pastor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Senhor, Igor se prostra diante do Senhor. Nesta hora, Pai, reconhecemos nele os dons que o Senhor lhe tem dado. Os dons, ó Pai, tão maravilhosos que só o Senhor poderia capacitá-lo. Mas nesta hora, Pai, ele é reconhecido pastor, segundo o teu coração e a tua vontade. Que jamais venha faltar ao teu filho, Pai, a tua bênção, o teu favor, ó Deus, e os dons que o Senhor lhe tem dado, que sejam ferramentas, ó Pai, não apenas aqui no Brasil, mas para o mundo inteiro. Senhor, conceda-lhe sempre a sabedoria, a criatividade, Senhor, ó Deus, que através dele possa jorrar graça, possa jorrar sabedoria, e que muitas, milhares, milhões de vidas venham ser tocadas através da vida e do ministério do teu filho. Eu deixo no coração do Senhor, ó Deus, que jamais ele saia dessa posição, ó Pai, de dentro do teu coração, e que ele seja esse pastor que venha trazer honra e glória ao teu nome, e que jamais lhe falte, Senhor, o óleo, a graça, a unção do teu Espírito em tudo que ele fizer, para a glória do teu nome. O declaramos pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor, Lamarck se prostra diante do Senhor também. E nesta hora, Senhor, trazemos o óleo sobre ele. Que esse óleo, Senhor, jamais possa desaparecer da vida do teu filho. Senhor, que ele sempre possa se lembrar desse instante. Ó Deus, o Senhor disse: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Senhor, que ele possa sempre se ver ligado ao Senhor, experimentando, Senhor, da tua graça e da tua abundante misericórdia. Senhor, que ele possa cumprir com fidelidade o ministério que o Senhor lhe tem dado. Senhor, preserva-o, ó Pai, sob esta unção, a ele e toda a sua casa. Senhor, ó Deus, que a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, de uma forma tão gloriosa, o acompanhe, não apenas hoje, mas durante todo o seu ministério, e que ele possa chegar no final e olhar para trás e poder dizer: valeu, Senhor, valeu viver para o Senhor, valeu ser louco pelo Senhor, valeu, Senhor, gastar a minha vida honrando o teu nome. Senhor, ó Deus, que ele possa viver e morrer para a glória do teu nome, que durante toda a sua história ele seja, Senhor, frutífero, Senhor, como uma videira sobre o muro, que, Senhor, que ele frutifique para a glória do teu nome. O declaramos pastor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está teu filho Léo. Seu nome significa leão. Tu és também, Jesus, Léo, leão de Judá. Senhor, que o ministério do teu filho, como um leão para defender, como um leão, ó Pai, para colocar, para correr, ó Pai, todas as trevas, ó Deus, que ele seja, Senhor, esse pastor segundo o teu coração. Que não venha faltar, ó Pai, a coragem no coração dele, que não venha faltar a saúde e a vida, meu Pai. Senhor, que sob a tua graça, sob o teu favor, ó Pai, Léo possa cumprir o seu ministério, Senhor, o ministério pastoral. Senhor, que esse coração cada vez seja mais e mais apaixonado pelo Senhor, e com fidelidade, com graça, com autoridade, com poder, ele possa, Senhor, realizar o seu ministério. Senhor, eu o abençoo, Senhor, para que cada dia da sua vida ele possa, Senhor, viver rugindo, ó Pai, Senhor, ó Deus, proclamando a tua palavra, Senhor, muitas vezes no silêncio do seu coração, mas, ó Pai, que ele seja aquele pastor, ó Deus, que venha cumprir com alegria o ministério que o Senhor lhe confiou. O declaramos pastor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está Leonardo. Conheço, Senhor, teu filho. Tive o privilégio de celebrar o casamento dos seus pais, de apresentá-lo ao Senhor quando nasceu. Mas agora, Pai, o apresento diante do Senhor, quando ele se prostra no teu altar, sendo reconhecido pastor segundo o teu coração. Antes que ele nascesse, o Senhor já o conhecia, o Senhor o amava, e o Senhor já o havia chamado para o ministério. Senhor, que nesta hora sobre ele a unção seja tão plena, sobre a sua cabeça o óleo sempre seja realidade. Senhor, que ele esteja revestido com a tua graça, para que com amor, com alegria, ele possa cumprir a tua boa e perfeita vontade. Que jamais, ó Pai, esse óleo venha desaparecer da sua vida e do seu coração, Senhor. Ó Deus, que ele e a sua casa juntos, ó Pai, eles possam juntos como família cumprirem o ministério que o Senhor tem dado a ele. Preserva o Senhor com a vida, para que nenhuma interferência das trevas venha roubar dele, ó Pai, a honra, mas acima de tudo o privilégio e a responsabilidade de ser ministro do teu altar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, declaramos Léo pastor segundo o teu coração. Amém.
Senhor, aqui está teu filho. É Léo também, mas ele é estrela, como o Senhor também é conhecido como a estrela da manhã. Senhor, que Léo possa brilhar, ó Pai. O Senhor disse: vós sois a luz do mundo. Que Léo, Senhor, possa ser nas tuas mãos um grande e precioso farol, Senhor. Ó Deus, que seu coração seja cheio de amor, seja cheio da tua graça e da tua fidelidade. Preserva Léo, Senhor, para a glória do teu nome. Que cada dia, com alegria, ele possa exercer o ministério, que ele possa fazer a tua boa e perfeita vontade, não apenas ele vivê-las, ó Pai, mas, ó Deus, que ele possa passar e inspirar outros, que ele seja conhecido como um homem de Deus, ó Pai, que por cada lugar que ele chegar, as pessoas possam ver nele um homem de Deus, um homem segundo o teu coração, Senhor. Declaramos Léo pastor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está Vitor. Seu nome significa vitória, Senhor. Antes que Vitor nascesse, o Senhor já sabia que Vitor estaria ajoelhado agora aqui, Senhor. Antes que ele nascesse, mas agora, diante da tua igreja, diante do ministério, os pastores aqui reunidos, invocamos sobre ele, ó Pai, a graça da tua unção. Senhor, ó Deus, para que Vitor possa cumprir com fidelidade o ministério para o qual o Senhor o tem chamado. Que jamais venha faltar a ele a graça, a sabedoria, a vida do Senhor. Que em todas as coisas Vitor sempre possa dizer: em todas as coisas eu sou mais do que vitorioso por meio daquele que me amou. Que o amor do Senhor que constrange o coração de Vitor seja sempre, ó Pai, um mover do Senhor no seu ministério. Senhor, que cada dia Vitor possa viver para o louvor da glória do teu nome. Eu abençoo, Pai, eu abençoo, Pai, eu abençoo, Pai, para que ele sempre caminhe de vitória em vitória, de glória em glória, fazendo a vontade plena, perfeita e agradável do Senhor. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um pastor segundo a boa e perfeita vontade de Deus. Senhor, Lindsay está prostrada diante do Senhor. Seu marido já se prostrou, Vitor, mas agora como companheira, o chamado dela, Senhor, ó Deus, que seja essa ajudadora, essa pastora segundo o teu coração. Que sobre Lindsay, ó Pai, jamais venha faltar a graça, a unção, para que seus lábios cantem o que seu coração que existe no seu coração, o amor ao Senhor, a fidelidade ao Senhor, a paixão pelo Senhor. Ó Deus, que a vida de Lindsay possa fazer mudança na terra, que a sua vida, Pai, seja uma marca na história dessa nação. Senhor, preserve-a com a graça, com a simplicidade, mas acima de tudo, que a unção do Senhor jamais deixe de existir na vida da tua filha. E como ministros do Evangelho, declaramos você, Lindsay, pastora, segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está teu filho Marcos. Senhor, como Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, o menor evangelho, mas tão grande em graça, poder e sabedoria. Talvez o Marcos seja o menor na altura,
mas que o seu coração, Senhor, seja tão grande. Ó Deus, que ele como pastor, ó Deus, possa sempre cumprir a tua vontade, o teu querer. Que sobre ele, ó Pai, a tua graça seja mais do que abundante, seja a realidade maior na sua história. Meu Pai, em nome de Jesus, que Marcos possa crescer mais e mais na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, na autoridade do Senhor, no poder do Senhor, na vida do Senhor, ó Pai. Senhor, que teu filho, Senhor, e tudo que ele fizer, possa crescer, ó Pai. Senhor, que ele possa expandir o seu ministério. Senhor, que loucamente ele viva, Senhor, crendo no teu milagre, crendo no teu poder, e a tua palavra nos lábios e no coração do teu filho sejam, Senhor, como fogo que incendeia. Senhor, ó Deus, que sobre ele a bênção do Senhor, a graça do Senhor jamais o desampare. E no nome do Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome de Deus o Pai, declaramos Marcos, pastor, segundo o teu coração. Amém. Senhor, Priscila, se prostra diante do Senhor. Nesta hora, Senhor, sobre ela o óleo é derramado. Senhor, que as suas mãos, toda a sua cabeça, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, todo o seu ser, ó Pai, que o óleo do Senhor, ó Pai, seja a unção permanente na vida da tua filha. Que seu ministério ao lado do seu marido, Pai, como uma ajudadora fiel, mas, ó Pai, como aquela ministra do Senhor, essa pastora segundo o teu coração. Preserve-a, ó Pai, sob a tua bênção, preserve-a sob o teu favor, preserve-a sob a tua misericórdia, Pai, que ela possa viver cada dia da sua vida, manifestando a glória do teu nome e do teu favor. Que ela seja, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para ela, e que seu ministério, Senhor, possa expandir de uma forma tão intensa, Senhor, acompanhando seu esposo, sendo, Senhor, aquela mulher, aquela pastora que venha inspirar outras jovens, outras mulheres, não apenas a te conhecerem, mas a te servirem também. Pai, na presença dessa congregação, de todos os colegas aqui presentes, declaramos Priscila pastora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está Lucas, ó Deus. Senhor, talvez ele seja o mais alto do grupo, mas o coração dele, a simplicidade dele, o amor dele, o faz dependente do Senhor para sempre. E nesta hora, Pai, quando ele se prostra diante do Senhor, nesse momento, Deus, tão histórico na vida dele, dos seus pais, da sua casa, mas acima de tudo, diante dos anjos do Senhor, ó Deus, invocamos a tua bênção, Senhor, invocamos a tua graça e o teu favor, ó Deus, que o óleo jamais desapareça da sua vida, que as suas palavras sejam ungidas, ó Pai. Senhor, eu revisto com a tua armadura, cubra sua mente com o capacete da salvação, calça os seus pés, ó Deus, com as sandálias do evangelho da paz, cubra o seu coração com a couraça da justiça, coloca o cinto da verdade em teu filho, Senhor, e que ele abrace o escudo da fé e a espada do Espírito. Senhor, que seja aquele pastor aguerrido, aquele pastor que caminha de vitória em vitória, Senhor. Ó Deus, que o ministério do teu filho, Senhor, seja um testemunho tão grande daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor quer fazer,
poder, ó Pai. Senhor, descortina para Lucas, ó Pai, cada vez mais e mais, todo o teu propósito e o teu querer para a vida do teu filho. Senhor, eu o abençoo, eu deixo dentro do coração do Senhor, e na presença, Pai, da tua igreja que reunida, declaramos Lucas pastor, segundo a tua boa e perfeita vontade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Pai, aqui está Priscila, Senhor, e no dia da sua ordenação, dentro do seu ventre há uma criança, mas já nasce hoje, ó Pai, a sua ordenação ministerial. Senhor, que Priscila venha ser, ó Pai, essa pastora, que cada dia possa gerar outros para o Senhor, ó Pai. Senhor, que ela seja tão frutífera, Senhor. Ó Deus, que Priscila seja mãe de multidões, ó Pai. Senhor, ó Deus, que sobre Priscila a tua boa, perfeita e tão agradável vontade seja realidade. Senhor, eu abençoo tua filha, eu abençoo, Pai, Senhor, para que ela possa cumprir com alegria o ministério que o Senhor lhe tem dado, na presença da tua igreja, de todas as regiões celestiais. Declaramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Priscila, pastora, segundo o teu coração. Amém. Senhor, aqui está o Arley, esposa da pastora Priscila. Mas nesta hora reconhecemos nele, Senhor, o seu chamado, e intercedemos por ele agora, para do modo como o óleo que cai sobre ele, isto jamais possa desaparecer na sua vida, que o óleo seja tão pleno, Senhor. Ó Deus, que o ministério de Arley não seja feito na força da carne, mas na força do teu Espírito, ó Pai. Conceda-lhe, Senhor, graça sobre graça, sabedoria, mas acima de tudo, ó Pai, que o amor dele para com o Senhor cada vez seja mais e mais intenso, Senhor. Cubra-o, ó Pai, com teu manto, Senhor. Ó Deus, que esse óleo que cai sobre a sua cabeça possa descer sobre a orla das suas vestes, Senhor, e chegar até a orla dos vestidos, ó Pai. Senhor, e que Arley seja esse instrumento, ó Pai, de comunhão, aquele pastor, ó Pai, conciliador, abençoador, ó Pai. Que o Arley, Senhor, possa com alegria cumprir o ministério do Senhor, tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida dele, que possa ser cumprido, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaramos o Arley pastor, segundo a tua boa vontade. Amém. Senhor, aqui está teu filho Tiago. Senhor, que sobre Tiago venha repousar a graça do Senhor, ó Deus. Ele é o último, Senhor. Senhor, o Senhor tem dado a ele o ministério de cuidar dos últimos, dos miseráveis, daqueles que não são abraçados, daqueles, ó Pai, que carecem. Mas o Senhor tem feito dele esse homem apaixonado para cumprir o ministério que o Senhor lhe tem dado. Te louvo pela compaixão, te louvo pelo seu chamado, ó Pai. Louvo o teu nome por homens, ó Pai, igual ao Tiago, Senhor. Ó Deus, o próprio Tiago da palavra diz que a nossa fé tem que desembocar em obras, em ações concretas, ó Pai. Senhor, que Tiago, Senhor, seja esse pastor que venha inspirar a tua igreja, que venha inspirar os irmãos, ó Pai, para fazer a tua boa vontade. Senhor, que não venha nunca mais faltar o óleo sobre a sua cabeça, a unção sobre a sua vida, e que seu coração seja esse coração terno, seja esse coração misericordioso, seja esse coração frutífero, seja esse coração, Senhor, que cada vez viva mais para o Senhor e para as ovelhas que o Senhor ama. Senhor,
O Senhor ama aqueles que não são amados. E que Tiago, Senhor, possa abraçar aqueles que ninguém quer abraçar. E que ele seja, Senhor, esse testemunho tão vivo para todo o ministério de Lagoinha e do mundo, Senhor, para ser loucamente apaixonado por aqueles que precisam tanto do teu amor e misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos Tiago, pastor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Todos vocês fiquem em pé. Eu queria que vocês dessem as mãos agora. Deem um passo à frente. Deem um passo à frente. Muitos podem dar as mãos, deem as mãos. Alguns de vocês já são casados. E vocês têm, os casados, uma aliança. Mas essa aliança é um anel. Nós chamamos ela de aliança, mas ela apenas representa uma aliança. Hoje, quando vocês voltarem para casa e tomarem um banho, esse óleo que está sobre vocês vai ser lavado. Mas dentro de vocês, isso nunca vai ser lavado. Essa marca é a marca do Senhor na vida de vocês. Esse é um caminho sem volta. Nunca você vai deixar de ser pastor. Porque o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas essa marca nunca vai desaparecer. Esse momento histórico nunca vai desaparecer. Você vai guardar sempre no coração isso. Hoje, quando terminar a reunião, as pessoas vão chamar vocês assim: Pastor Tiago, Pastor Ali, Pastora Priscila, Pastor Lucas. Vão chamar assim de pastor. É muito mais do que chamar Vossa Majestade. Não existe nada mais glorioso debaixo dos céus do que ser ministro de Deus. Ainda que a palavra diz que Deus nos colocou por último, nossa posição é lá atrás. O privilégio de servir os irmãos e de honrá-los. Nesta manhã, eu quero entregar para vocês um exemplar de uma Bíblia. Você já tem uma Bíblia, mas esta Bíblia é para nunca você esquecer o dia da sua ordenação. Vamos entregar a você, e no momento que você receber a sua Bíblia, você vai levantá-la bem alto. Pastor Lucinho vai entregar para cada um de vocês agora um exemplar. Isso. Então, seu padrinho que está aí vai entregá-la para você. O que você entrega dele? Isso, aqui. Quero que você levante bem alto a sua Bíblia. Levante mais alto que você puder. Você tem uma mensagem para pregar. E a mensagem que você tem para pregar está aí. Que jamais você pregue outra coisa a não ser o que você tem em suas mãos. Que você pregue a palavra, que você ame a palavra, que você decore a palavra, que você leve o rebanho a conhecer, a amar a palavra do Senhor. Então vamos dizer juntos, vamos falar juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz, que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus,
eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Que assim seja, na vida de vocês, crendo no poder transformador da palavra. Pregue a palavra, viva a palavra, e deixe as pessoas lerem a palavra na sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lucinho, pela graça dele ter sido esse mentor para todos vocês. Ele vai terminar agora. Nós estamos muito felizes. Eu disse para o pastor Richard agora, que enquanto a gente ungia vocês, o Senhor falou no meu coração assim: eu amo tanto você, a Priscila, o Richard, a Patrícia, que eu estou dando esses 20 presentes para vocês, para ajudar a cuidar dos jovens da Lagoinha e dos jovens do Brasil. O trabalho é grande, a seara é muito grande, mas maior é o que está em nós. Então nós agora, todos nós, estende as mãos, todo mundo para cá. Fica em pé, você está cansado? Fica em pé. Se você é jovem, está sentado agora, quando você ficar velho, você vai arrastar, Zé. Estende essa mão para cá, menino, e ore por eles. Pai, nós os abençoamos e declaramos: esses novos e jovens pastores produzirão o seu melhor a partir de hoje. Em poucas semanas e meses, eles vão produzir mais para o Senhor do que produziram em toda a sua caminhada cristã até agora. E assim como o Espírito do Senhor encheu a vida de Davi, e ele nunca mais foi o mesmo, assim o Espírito de Deus toma vocês agora para o ministério, e o cumprimento desse ministério vai acontecer como nunca. Nós os abençoamos e declaramos vocês pastores dessa juventude, desse país, dessa igreja. Nós te louvamos, Pai, pela vida do pastor Márcio Valadão, pela sua família, a Renata. Te louvamos, Deus, pela vida dos seus filhos, pela vida da Ana, da Mariana, do André. Te louvamos pelos seus genros, noras. Te louvamos, Senhor, pelos seus netinhos. Te louvamos, ó Pai, por termos um mentor, um amigo, uma pessoa que ama e cuida de nós. Nós abençoamos seu corpo, sua mente, seu coração, e pedimos, ó Pai, que essa seja a primeira, hoje aqui no Mineirinho, de muitas outras ordenações que faremos neste lugar. Por isso, Pai, nós declaramos nossa igreja, essa igreja tão linda, ela terá 10% de Belo Horizonte. Os sonhos do coração do teu filho se realizarão, e nós vamos vibrar juntos, vendo a seara do Senhor crescer. Nós abençoamos o teu filho, e por ele somos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Você pode dizer glória a Deus pelo seu pastor aí?